O grid de carros esportivos, Grupo C, do início dos anos 90, era uma verdadeira loucura. Tudo nesse grid era impulsionado pela pura vontade de uma equipe de engenheiros que passaria 24 horas rezando para qualquer divindade que ouvisse, para que seu carro não explodisse, batesse ou decolasse. Uma técnica que a Mercedes aperfeiçoaria uma década depois. Em Le Mans, terminar a corrida é mais da metade da batalha. Não faz sentido ter um carro rápido se ele não durar a distância da prova. Então, em meio a um mar de carros projetados com insanidade, como transformar essa loucura completa em uma vantagem contra rivais como Mercedes, Porsche, Toyota e Jaguar? A Mazda acreditava que a resposta para essa pergunta estava no motor Wankel. A Mazda vinha utilizando motores rotativos Wankel em protótipos há muito tempo antes do 787B. Na verdade, a Mazda competiu na classe Grupo C Júnior com o modelo de 2 rotores 717C em 1983, apenas no segundo ano da existência do Grupo C. No entanto, há uma razão pela qual esses carros mais antigos não são muito lembrados. Eles nunca foram muito bem-sucedidos. As 3 primeiras gerações usavam um motor de 2 rotores, semelhante ao motor usado no RX-7 da época, com o modelo 757 introduzindo um motor de 3 rotores e o 767 com um motor de 4 rotores. Para quem acha esse papo de rotores um pouco estranho, vamos dar um pouco de contexto histórico. Os famosos motores Wankel da Mazda são motores rotativos de combustão interna, caracterizados por baixa cilindrada e alta potência. Contrariando o que muitos acreditam, esse tipo de motor não foi desenvolvido pela Mazda, mas sim por um engenheiro alemão chamado Felix Wankel. A Mazda detém os direitos do projeto desde o início dos anos 60 e tentou por muitos anos promovê-lo por meio notoriamente econômico nas corridas. A Mazda defendeu o motor Wankel por 45 anos e, apesar de ser a única empresa a ter sucesso comercial com o produto, seu sucesso não era nada inovador. E não há exemplo melhor disso do que o Mazda 787 e o 787B. O motor de 4 rotores de 2,6 litros no 787 e sua variante B produziam até 700 cavalos, uma potência notável considerando sua pequena cilindrada. A Mazda afirmou que o motor poderia chegar a incríveis 900 cavalos de potência e a surpreendentes 10.500 RPM. No entanto, o motor nunca foi testado nessa configuração, pois provavelmente, você sabe, explodiria ou algo assim. Sendo limitado a apenas 9.000 RPM, o Mazda 787B era sem dúvida um carro impressionante, mas não mais impressionante do que os carros incríveis com os quais se encontrava na pista. A Mazda já estava correndo com motores rotativos há muitos anos até aquele ponto, mas tinha tido pouco sucesso. Com a ameaça de mudanças regulatórias para proibir o motor rotativo, a Mazda sentia a pressão de finalmente realizar todo o potencial de corrida dessa tecnologia. Agora era tudo ou nada. Sua carroceria monocoque era feita de uma combinação de fibras de carbono e Kevlar, e os painéis da carroceria também eram de fibra de carbono. Isso significava que o carro era muito rígido e, o mais importante, muito leve. Combinado com o motor rotativo de cilindrada muito baixa, o carro inteiro pesava apenas 830 quilos, proporcionando uma relação peso-potência de mais de 840 cavalos por tonelada. Isso significava que o carro poderia acelerar de 0 a 100 km em menos de 3,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de pouco mais de 340 km por hora. Muitos podem ficar confusos nesta altura, se perguntando como um carro poderia competir abaixo do limite de peso de 1.000 quilos introduzido no início dos anos 90. A resposta é que o Grupo C não era uma única classe.
mas sim duas classes com regras ligeiramente diferentes. A maioria dos famosos carros Grupo C estava na classe C1, mas o 787B estava na classe C2. A classe C2 era destinada a fabricantes menores e equipes independentes, permitindo carros mais leves, mas com tanques de combustível menores e menor consumo. Para o novo carro relativamente econômico da Mazda, parecia uma escolha óbvia. Embora os números impressionantes mencionados há pouco possam sugerir o contrário, o carro era pouco potente em comparação com a concorrência. De fato, era comparativamente lento, pelo menos no papel. Será que eliminar algumas dezenas de quilos e queimar menos combustível realmente poderia compensar essa grande diferença de potência? Estamos nos adiantando um pouco aqui. Vamos voltar um pouco antes do 787 receber a variante B. O carro de 1990 foi inscrito em muitas corridas, muitas vezes competindo ao lado do mais antigo 767B. Sua melhor posição foi o 5º lugar, mas foi desclassificado de qualquer forma por ter um tanque de combustível acima do tamanho permitido. O que significa que sua melhor posição legalmente em 1990 foi um mediano 10º lugar. Não havia muito o que contar sobre ele e provavelmente não empolgava muito os clientes quanto ao motor rotativo. Se você está gostando do vídeo até agora, clique no botão de gostei e deixe sua opinião nos comentários. Isso faz toda a diferença. Com uma série de falhas mecânicas e elétricas, e sem chegar perto de vencer qualquer prova que disputou, ficou claro para a Mazda que o ano de 1991 precisava ser diferente. Assim, o 787B foi lançado no início da temporada de 1991. A variação B denota várias pequenas modificações e melhorias em relação ao 787 anterior, o que lhe permitiu apresentar um desempenho notavelmente melhor durante os testes, economizando vários segundos em voltas de teste no Japão. Ele conquistou algumas sextas posições, mas nada especial ou impressionante. A equipe rapidamente concentrou-se na maior corrida da temporada, as 24 horas de Le Mans, pois ficou claro que esta poderia ser sua única chance de alcançar a glória pela qual tanto ansiavam há anos. A Mazda alinhou 3 carros em Le Mans em 1991, o 787 do ano anterior e 2 novos carros 787B. Um desses carros, o número 55, ostentava a famosa pintura Renown, em homenagem à marca japonesa de roupas que patrocinava a equipe de corrida da Mazda desde 1988, fornecendo todo o vestuário da equipe. O dia antes da corrida, a equipe decidiu abandonar sua estratégia conservadora habitual de preservação mecânica e de combustível. O desempenho recente do 787B havia aumentado a confiança no gerente da equipe, Ohashi, que instruiu os pilotos a disputar a corrida como se fosse a última de suas vidas. Era um grande risco em termos de confiabilidade no carro e na eficiência contínua de combustível, mas esse risco valeu muito a pena. O carro número 55 cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, completando 362 voltas, o equivalente a quase 5.000 quilômetros, um novo recorde para o circuito recém-reconfigurado de Le Mans. Após Le Mans, o carro vencedor foi aposentado, e os outros carros da Mazda continuaram o legado, garantindo que a tecnologia rotativa fosse finalmente justificada. Para a temporada de corridas de 1992, o motor rotativo foi proibido, pondo fim à família de carros de corrida rotativos da Mazda, com o 787B sendo o último, consolidando seu lugar nos livros de história. Seria uma história épica afirmar que o 787B e a tecnologia que o impulsionou eram rápidos demais e que a FIA teve que proibi-los para impedi-lo de dominar novamente. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Certamente seria uma história memorável,
Um pequeno fabricante invadindo a cena e derrotando os gigantes como Mercedes, Jaguar, Porsche com a potência do motor rotativo. No entanto, a verdade é que o 787B não era um carro de corrida especialmente talentoso, como evidenciado por sua notável falta de pódios em outras corridas. A verdadeira razão pela qual ele venceu talvez tenha sido mais circunstancial do que uma genialidade de engenharia. O carro número 55 havia alcançado a terceira posição, atrás de 2 carros Mercedes. O carro, em segundo lugar, saiu da pista e teve que se retirar devido a danos severos na caixa de câmbio. Isso colocou a Mazda em segundo lugar. Uma segunda posição já era mais do que poderiam esperar, mas a sorte deles não estava prestes a mudar tão cedo. O Mercedes, que estava em primeiro lugar, foi forçado a se retirar devido a problemas mecânicos, colocando a Mazda em primeiro lugar, com um Jaguar seguindo em segundo lugar a 2 voltas de distância. Mas o Jaguar também estava enfrentando problemas, e no final o Mazda sobreviveu tempo suficiente para reivindicar a vitória. Em Le Mans, a confiabilidade pode ser mais poderosa do que a velocidade, e o 787B nos ensinou isso. Devemos lembrar dessa grande máquina pelo que ela conquistou. Alegar que ela era o carro mais rápido de todos os tempos, ou que o motor rotativo era bom demais para ser permitido, não é apenas falso, mas também não faz justiça ao verdadeiro legado de um dos campeões mais improváveis do esporte. E porque esse vencedor peculiar de Le Mans, com uma história interessante, mas não muito mais do que isso, conseguiu se tornar um dos carros mais queridos da era do Grupo C? Bem, acredito que a resposta provavelmente seja o jogo Gran Turismo. O Mazda 787B não é o único carro cujo status aumentou junto com o Gran Turismo. Então, não pare de amar o 787B. Apenas ame-o pelo que ele realmente é. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre o Mazda 787B e sua impressionante conquista em Le Mans. Se quiser saber mais sobre outros carros de corrida icônicos e momentos emocionantes de sua história, não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis como este. Até a próxima!